Ela veio secando o nosso super punch, tá ligado? Ai meu Deus, vai cair. Como pensou aquele gostinho de Páscoa. Porque diferente da maioria, ele é muito crocante. E tem, sei lá, uns quase 30 centímetros, eu acho. Tá super quente. A gente tá dividindo aqui e tá difícil. Qual que é a diferença? Tudo. Oi pessoal, Júlia e Gabriela do canal Dias Por Aí, e o vídeo de hoje é nada mais, nada menos do que provando comidas de rua aqui em Buenos Aires. E é claro que eu vou levar vocês comigo. Bora lá! Então pessoal, nossa primeira parada vai ser para, obviamente, comer empanada e pizza em fatia. A gente tá aqui no Big Pizza, que é um lugar que tem todo canto aqui em Buenos Aires, mas tem muitas opções também em outros estabelecimentos. Isso aqui é super clássico, então a gente vai começar já bem o nosso vídeo. Então, nosso primeiro pedido aí, uma pizza, uma fatia de pizza e uma empanada. A pizza é uma fugaceta, que é basicamente queijo e cebola, muito queijo e cebola, e a empanada a gente pediu de carne suave. E agora vamos provar. Gente, a Big Pizza nunca decepciona, de verdade. Foi. Meu, tá super quente, quase queimei minha boca. Mas ó, isso aqui pra mim tem sentimento. É um fast food, assim, né, porque tem vários na cidade e é aquela comida rápida. Mas pra mim tem sentimento porque a primeira vez que eu vim pra Buenos Aires, essa daqui foi uma das primeiras pizzas que eu comi. E foi, sabe aquela sensação, tipo, meu Deus, eu tô em Buenos Aires, a pizza tá muito boa? Foi essa sensação. Então pra mim, Big Pizza sempre vai estar no meu coração. E essa pizza, ó, arregadaça de queijo, bem cheiona, assim, de queijo, é uma pizza, assim, pesada, sabe? Aquela fatia bem paga. E a empanada, nossa, sabor delicioso também, vale muito a pena. Eu adoro Big Pizza. E ó, a pizza e a empanada era uma promo que a gente pegou e tava saindo por uns R$9 ali. Eu vou botar aqui o preço certinho. Achei um preço bem pago porque é potente aqui o negócio. Primeira comida típica, então check, primeira comida de rua e típica. E agora a gente vai pro próximo, que é aqui pertinho. Sí, sí, me parecen muy ricos. Sí, Me encanta, me tengo encanta. ganas de comer uno y a veces no sé si estarán bien, pero sí está Super calientito. bueno, sí, sí. Sí, sí. Eso. Mucho gusto. Tchau. Ela veio secando o nosso super punch, tá ligado? Compramos então 2 super punches e uma coquinha, saiu ali na faixa dos R$16. E basicamente o super punch é um cachorro quente sem molho, né? Salsicha, aqueles molhos tipo ketchup, maionese, você bota o que você quiser. A gente botou cheddar, maionese e alguma coisa picante. Salsa picante. Salsa picante. Então, e aí batatinha palha. Super completo, super gostoso. E aí agora a gente vai provar. Cachorro quente? Cachorro quente, padrão, mas muito bom. Só que esse é o perro caliente, né? Por quê? Que é cachorro quente espanhol. Boa. A massinha aqui, o pão bem assim fofinho, bem gostosinho. Salsicha ele esquentou ali na hora pra gente. E aí os molhos dão aquele charme, dá aquele gostinho bom assim, sabe?
padrão cachorro quente, mas super recomendo. É uma das comidas de rua que eu mais gosto. E é bem barato, né? Só o Super Punch sem a bebida, né? Só esse pãozinho, sai por R$5. A gente que pegou uma promo de 2 Super Punches e uma bebida, então saiu 16. Mas só o Super Punch é bem mais barato. Como sempre, o Super Punch estava uma delícia. E só esqueci de comentar, a gente sempre compra Super Punch nesses quioscos. Que quioscos? Acho que eu já falei em alguns vídeos, mas são essas conveniências que tem aí pela rua e tem várias, a cada esquina você encontra uma. E é uma comida super de rua, assim. E nesses quioscos, além dos Super Punches, tem alfajor, tem salgadinho, tem de tudo. A gente tá em busca de um alfajor para mostrar aqui no vídeo também, mas é um alfajor muito específico e que em alguns lugares a gente tá achando meio caro, porque a gente sabe que tem um lugar que a gente encontra mais barato. Então a gente tá caçando aí um quiosco em que ele seja mais em conta e aí eu vou provar e mostrar pra vocês. E agora vamos pegar um docinho, é a hora do helado, do sorvetinho. Bora na Grido! Ai meu Deus, vai cair. Que medo desse negócio cair, gente. Então, nosso sorvetinho, baunilha, doce de leite e chocolate suíço. E, gente, tá uma delícia. É chocolate mesmo. Tá sensacional. Deixa eu falar pra vocês, a mulher ela caprichou tanto na bola que eu fiquei com medo de atravessar a rua e o sorvete despencar no chão. A gente veio bem rápido pra não cair. A gente pediu esses 3 sabores porque o doce de leite é padrão argentino, tem que sempre pedir pra experimentar. E é uma delícia. O de chocolate eu acho que é aquele sabor padrão de qualquer lugar do mundo. E o de baunilha, curiosamente, aqui na Argentina também é muito forte. O gosto da baunilha é mais intenso, então é um ótimo sabor para quando você vir pegar para experimentar. E o sorvete Grido ele é um pouco polêmico entre os argentinos, porque para eles isso aqui não é helado. Helado é outra coisa. Para eles esse sorvete aqui ele é de baixa qualidade. Só que pra gente brasileiro esse sorvete ele é maravilhoso, porque ele é melhor do que os que a gente come no Brasil. Paramos então agora aqui na região dos parques de Palermo para comer um choripan. Esse aqui é o fiel choripan de rua, aquele feito na brasa, e o ambiente aqui é muito legal porque, bom, tá ao redor dos parques, né? Tem parque ao redor, então é um ambiente assim bem natureza e tem mesinhas para sentar, bastante pássaros e tudo. E tem bastante gente reunida que vem com a família e tudo mais. É realmente a verdadeira essência do choripan. O choripan então ficou pronto. Olha só que lindo, gente. Vem ovo, vem presunto e ali é linguiça, né? Sim. E aí agora a gente pode complementar com as salsas que a gente quiser. Tem aqui uma grande variedade, a gente vai colocando. Primeiro vinagrete. Ai, meu Deus. Ih, fiz cagada. Chimichurri. Tá bom. Vamos botar só aqui umas salsas. Acho que isso aqui é maionese. Meu, dá pra arregaçar aqui. Mais algum? Não, acho que é isso. Listo, então. Bota esse daqui ó, também, ó. Não é picante? Não, esse é bem picante, bota tudo lá. Esse aqui não é Só um picante? pouquinho, Acho que é picante também. Esse não é. Só um pouquinho. Ah, é cebolinha? Isso aí. É isso. Então, chegou o momento de provar. Pãozinho, ó. Pão francês. A primeira mordida foi basicamente pão, porque o recheio tava mais embaixo, ó. Mas eu vou morder mais pra baixo pra pegar tudo. Parece tipo assim, ó.
um churrasquinho, né? Aquele gostinho de brasa, com pão e todos os sabores que você possa imaginar. Assim, né? De salada e molho. Meu, muito saboroso mesmo. E eu achei fantástico que aqui é tipo assim, você vai botando o tanto que você quiser e o que você quiser. E aí você tá comendo, acho que falta mais um pouco, vai lá, se serve, bota mais um pouco. É super livre, assim, então acho que isso é super, super legal. Meu, tá tão bom que eu até fico quase mordi minha boca. R$16, mas assim, é uma refeição. A gente tá dividindo aqui e tá difícil. Compramos um alfajor Havana do Mar del Plata e a gente vai experimentar. É um alfajor, é uma comida de rua? Não totalmente, mas a gente vai botar nesse vídeo porque estamos em uma das ruas mais famosas e conhecidas de Buenos Aires, que é a Avenida Corrientes. Então, acho que tá valendo. E esse alfajor aqui, ele ficou muito conhecido ultimamente porque é um lançamento e ele é feito com sal marinho. Então, ele promete, no mínimo, ser bem diferente. Bora provar. Nossa, que lindo. Olha, ele é pesado, ele é estruturado e ele promete. Vamos ver. Meu Deus. Qual que é a diferença? Tudo. Eu diria que esse aqui agora é o meu segundo alfajor favorito da Argentina, porque o rasta ninguém vence. Mas ele é super crocante, então tu dá aquela mordida, tu sente aquela quebra assim, sabe? E ele, não sei, parece um caramelo dentro por conta do sal. Então essa mistura assim do doce, o chocolate parece que é meio amargo. Meu Deus, gente. De outro mundo, de verdade. Um dos melhores alfajores que eu já comi na vida. Muito bom. Não foi o alfajor mais barato do mundo, a gente pagou R$8 em um, sendo que normalmente você encontra 2 por esse preço. Mas é da Havana, a gente tá numa rua aqui super conhecida e é uma experiência, é um alfajor tipo muito diferente, um sabor assim muito distinto. Tu vai deixar um pouco pro teu namorado? Bom, pode comer. Prova aí. Bom, né? Me conta aí o que tu achou. Não sei. Nossa, Muito bom, muito né? bom. É diferente, não é? Tá. O Max, um amigo argentino nosso, falou que existem alfajor e existe esse cara, que esse cara aqui é outra coisa. E esse cara aqui é outra coisa, realmente. Max, você estava certo, Max. Um especialista, estudioso de alfajores. Agora fica a pergunta. Qual que é o melhor? Rasta ou esse Havana? O melhor é o que eu encontrar mais barato. Melhor resposta. Os dois são simplesmente, acho que os melhores, assim. Mas o Rasta pra mim ainda tá no top 1. Esse aí tá no top 2, mas é um sabor muito bom. Recomendo, assim, muito você vir pra cá e comprar esse alfajor. Então a gente acabou de comprar tortilhas aqui na rua e são feitas aqui, é como se fosse uma massinha de pão e eles colocam algo que eu entendi que é torresmo, não sei se é bem isso, mas é pra ser uma massinha salgada. E ela é redonda, eles dobram, cortam ali no meio, né, viram? Pra caber aqui dentro e tem, sei lá, uns quase 30 centímetros, eu acho. E a moça falou que é recheado com a gordura da carne, como se fosse, então bora ver. É pra ser salgadinho. É um pão salgado, é gostosinho. Macio. Bom, a gente pagou R$10 e é bem pesado. Tipo assim, dá pra uma refeição, acho que dá até pra dividir. A gente vai dividir aqui em 3. E é algo bem argentino. A moça ele explicou pra gente como é feito e tudo mais. E é um prato bem argentino que eu nunca tinha visto, só aqui na Feira de Santelmo. Quer provar? Claro, né? Eu e o Guilherme primeiro. Tá certo, é torresmo. Deixa eu ver.
Gostaram? Bom, mata a fome. É bom, bom. É um pão, né? Bom. Uma massa de pizza parece, na verdade. Pode colocar, é uma massa de pizza bem torradinha, ela é mais escurinha. Vou botar tu falando. Gostou aqui? Mais ou menos. Assim, não é das melhores comidas de rua, mas é algo bem tradicional e bem diferente. É legal pra provar. E mata a fome e não faz mal. Exato, mata a fome e é baratinho. Então compramos amêndoa aqui na rua. Isso é bem comum aqui no mercado não, na feira de Santana você sempre vai encontrar um carrinho vendendo. E bora lá. Ó, dá um zoom aqui, cameraman. Amêndoas. Bora ver. Quentinho, feito na hora. Uma delícia. Aqui atrás, ó. Eu imagino que seja pai e filho. Eles vêm e ficam fazendo ali na hora. Bem legal. R$5 um pacotinho. Quentinho, feito na hora, uma delícia. Super recomendo. Comida cajareira. Quer um, cameraman? Aí tá sem. Muito bom. Muito saboroso. Aquele gostinho de Páscoa. E agora a gente vai para nossa última comida de rua, mas não menos importante, porque essa daqui é uma das minhas favoritas, que é o alfajor rasta. Especificamente esse alfajor, porque, eu não sei, vocês vão ver a magia que isso aqui tem. A gente já provou o alfajor Havana, mas esse aqui, ele é mais difícil de encontrar, não é todo quiosco que vende. Então, durante esse vídeo eu fui passando em todo quiosco que eu via, fui entrando, vendo preço, vendo se tinha, porque nem todo ele tem. E aí, quando eu encontrei, a gente já tá de volta aqui em Palermo, para as origens do vídeo, e aí eu vou experimentar esse alfajor com vocês. E o diferencial desse alfajor aqui, ó, tá simplesmente na construção inteira dele, porque diferente da maioria, ele é muito crocante. Eu vou morder e eu vou explicando pra vocês que eu vou sentindo de novo o sabor e vocês vão vendo. Doce de leite padrão, mas muito gostoso. E a bolacha dele é mais uma bolacha, não é tanto uma massinha como geralmente é. É muito crocante. Eu nunca vi um alfajor tão crocante quanto esse. E por cima ele é banhado em chocolate branco. Então ele tem um contraste muito bom de sabor. Tem o doce de leite, o chocolate preto da bolacha e o chocolate branco da cobertura. Assim, apenas provem. Apenas procurem e provem, porque esse aqui vale muito a pena. É um dos melhores alfajores que eu já comi na minha vida. De verdade. É aquele alfajor que pouca gente conhece, mas quem conhece ama. Não tem erro. E é isso, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e comenta pra mim qual comida você mais achou diferente. Um beijo e até qualquer dia por aí.